MF Talks, o podcast. Em direto dos estúdios RHP está convocada a Conferência de Líderes. Este episódio é patrocinado por Pharma Planet. Pharma Planet. Somos uma empresa especializada na prestação de serviços de promoção de marcas nos diferentes canais outsourcing e de recrutamento e seleção, que atua na área da saúde e na indústria farmacêutica. Pharma Planet. Potenciamos empresas com o talento das pessoas. Olá outra vez, bem-vindos de volta. Olá. Comigo Nelson Pires, Miguel Revisco de Andrade e Nuno Pereira Ramos. Meus senhores, espero que tenham tido uma semana espetacular. O Nuno voltou. Voltou. Nós não acreditávamos. Eu pensei que ele não ia voltar, mas voltou. Vamos pegar no ponto onde tínhamos ficado. E estávamos a falar de oportunidades para Portugal e, portanto, vamos virar do avesso. Miguel, que impacto é que esta brincadeira toda desta instabilidade que temos falado vai ter na indústria farmacêutica em Portugal? Indústria farmacêutica, aqui obviamente, as biotech, enfim, todo o envolvimento do vosso negócio. Quando me parece que isto pode ser um bocado cinzento, salto fora, portanto é vosso. O vosso. Bom, a indústria farmacêutica é uma indústria mais estável que as outras, ok? Tem bens que mas são com mais exportação estáveis. exposta em 35% salvo erro ao mercado americano. Sim, e a outros, Que vai ser taxado. tudo bem. Que eu tenho dúvidas que vai ser taxada, mas neste momento ainda está com a história que pode ser taxada. E como é uma indústria de planeamento de 20 anos, as coisas são mais, ou seja, os impactos nas crises na indústria farmacêutica são sempre menos importantes. Eu não estou a dizer que não venha a haver. Aquilo que falámos na semana passada continua a ser aquilo que mais impacta a indústria farmacêutica, é a incerteza. Exatamente como tem que planear mais, tem que ter uma sequência de planeamento. Se há incerteza, não sabe-se como é que vai fazer o planeamento, quer nos investimentos, quer no apoio a novos produtos e a novas empresas, startup ou não, a novos centros de investigação, isso tudo influencia. Portanto, o que é que poderá acontecer? Um atraso na inovação de alguns anos, do aparecimento de inovação de alguns anos. É grave? É sempre grave, porque a inovação, quando as pessoas dizem, não, vem tudo, já está tanta coisa tratada, agora é só mais uma coisa, como médico de base, digo não. Sempre que tudo puder vir o mais rápido possível e mais estudado, é sempre bom. Esperamos mais uns 3 anos para um bom novo antibiótico. Não, isto não é assim. Pronto. Portanto, acho que vai ter um impacto de saúde e vai ter um impacto de negócio, é evidente. Mas baseado na incerteza, essencialmente na incerteza. Agora, não é uma indústria que receba, aliás, porque financeiramente é sólida, tem estruturas de acionistas muito bem definidas, não depende tanto de fundos extemporâneos, tem uma capacidade de aguentar mundialmente, nacionalmente, estas crises. Vai poder haver um abrandamento, e esse abrandamento é negativo para a sociedade, para a indústria também, porque precisa de fundos para se desenvolver. Isto é um ciclo, não é? A indústria é muito baseada de arranjar nova inovação, testar a inovação, colocar a inovação no mercado, na altura que está a colocar já está outra. Isto é um ciclo que não para, porque senão ela estagna, não é? E quando estagna, não é só economicamente, estagna a função de produzir qualquer coisa real para a sociedade. As pessoas podem estar a dizer, lá está ele, mas eles querem dinheiro, eles gostam de dinheiro. Pois claro, mas o dinheiro serve porque, se forem ver, é das indústrias que mais reinveste em investigação e mais reinveste em criação de novas realidades para a sociedade. Portanto, tem um impacto financeiro, pode até ter um impacto em trabalho, seja em postos de trabalho, cuidado, porque se houver uma incerteza durante um tempo pode ameaçar alguns postos de trabalho que possam ser considerados redundantes. Em termos de despesa e de investimento do que gera na sociedade, em educação médica, em ensaios clínicos, tudo isso, portanto, não é tão simples como só ver se é taxado ou não é taxado. É um motor da economia que não é tão dispiciente como isso. Estou a falar de Portugal.
não é? E aquilo que exportamos, nós exportamos mais do que outras indústrias que se julgam que exportam muito. Nós exportamos mais, criamos mais economia dentro da sociedade portuguesa do que aquilo que às vezes se pensa. Isto não é só ganhar dinheiro, tem muita coisa. Portanto, sim, pode ter um investimento, pode ter um impacto razoável em tudo isto. Pode. Agora, não sei o quê, porque estamos nesta fase, falámos na semana passada eu sei lá se o gajo é maluco ou sei lá se o gajo até é um gênio. Sim, claro. Nelson, no entanto, há uma coisa que, independentemente do desfecho, parece clara, que é alguém deu um chute no rabo da Europa e aquilo parece que começou a mexer. Ou estou a ver mal? Eu acho que estás a ver bem. Ou seja, eu acho E é das que, partes positivas disto. Eu acho que a grande parte positiva disto é que a Europa finalmente percebeu que tem de se localizar e que tem que olhar para outros mercados como a China, é inevitável, mas não só como um fornecedor de produtos baratos, mas também como um destino e um fornecedor até de boa tecnologia, que já há. O BYD, o carro, né, passa a publicidade, é um exemplo claro de tecnologia em termos de baterias boas, pelo que parece. Eu não tenho, portanto não sei. Mas já está a pensar fazer um acordo com o Mercosul, já tem o aliado Canadá como um destino, portanto começamos a olhar para o mundo de outra forma, o mundo local, como eu acho que deve ser. Porque claramente o Covid mostrou-nos que as cadeias têm de ser muito nearshore. O onshore eu acho que não acredito, mas tem que ser nearshore, porque isto tornar as cadeias longas demais, a disrupção é muito provável. O canal do Suez com o barco que encalhou, não é? E que prejudicou a economia mundial em não sei quantos % do PIB por uma semana, um barco, um comandante. O canal do Panamá, sabe-se lá? O canal do Panamá. Agora, eu acho muito difícil esta questão das tarifas. Porquê? Porque mesmo as grandes multinacionais americanas fabricam, têm, eu diria a Pfizer, a Lilly, a Janssen ou a Johnson & Johnson, têm as suas fábricas na Irlanda, por exemplo. O que significa que vão taxar os medicamentos produzidos por empresas americanas à entrada do mercado americano. Quer dizer que vai haver dupla taxação, porque eles já pagam impostos por estarem na Irlanda e por fabricarem na Irlanda, criam postos de trabalho na Irlanda. Portanto, e mais, o medicamento, como disse o Miguel e bem, não é um produto substituível facilmente, a não ser nos medicamentos genéricos. Portanto, e mesmo aí com alguma dificuldade. Nem se pega nas fábricas, ou seja, e de repente agora vamos levá-las para os Estados Estados Unidos. Não é como a cerveja ali em Santarém, quando nós não conseguimos desmontar a fábrica no Brasil e montar aqui, mais quando o Sr. Trump mandou embora 25% dos colaboradores da FDA, que são os que têm que aprovar a fábrica e os medicamentos. Portanto, ou seja, eu acho que esta quebra que ele está a tentar fazer do New Deal do Eisenhower para reduzir o peso do Estado Federal na economia faz sentido. Eu acho que ele continua a tentar fazer ali um tigre de papel com as tarifas, porque o que ele quer de facto é aquilo que está a conseguir, que é que venham negociar comigo, porque no fim eu vou ganhar sempre mais do que aquilo que tenho e vou conseguir baixar o déficit. Ele realmente tem que baixar o déficit americano, 7% é demais, e tem que estar nos 3%. Mas o ponto é, este tiro de partida para a Europa, quando as coisas se estabilizarem, eu acho que é ótimo, nós vamos esquecer tudo e voltamos ao nosso Não, eu acho que vamos perder a confiança. Aristocrático. Eu acho que isto é uma boa, na parte que eu acho que é boa, como europeu, não é? É que o tio americano acabou. Ou seja, aquela coisa de os gajos acabam por resolver, a gente pode dar a fazer erros que eles acabam por resolver. Agora não. Ou seja, hoje o Trump estava a ameaçar que vai retirar metade do financiamento da NATO. Não é hoje, foi no dia em que ele disse hoje voltou a anunciar, ou seja, eu acho que isto só pode ser bom porque vai nos tornar desconfortáveis e nós quando estamos desconfortáveis tendemos a arranjar soluções e a Europa vai ter que criar bloco e ter relações com outros blocos. Eu acho que a economia não pode ser emocional. Portanto, o bloco americano vai ser um bloco normal, o Canadá provavelmente vai se tentar juntar aos países do Norte, e o que inclui a Europa. Portanto, vamos ter o Canadá no Festival da Eurovisão. Vamos o Canadá qualquer dia vai fazer parte da União Europeia e nós mandamos a Hungria para a China, portanto que assim ficam para a Rússia, ou para a Rússia e assim já não. Olha que não é só a Hungria, eu acho que é bom, também. Eu acho que é bom porque volta ao Nuno, ou seja, o facto de empreender foi porque o Nuno sentiu uma necessidade, tinha uma persistência e andou atrás. Isto só nós,
O Nuno deve ter alguma capacidade extra que provavelmente a maior parte das pessoas não tem, senão não tinha sucesso. Mas eu acho que nós só nos tornamos, só somos... eu acho que a necessidade aguça o engenho e o povo tem razão, ou seja, a Europa vai ter que se reformatar, tem que deixar de ser tão woke como é. Mas a questão é, certo, mas isso é também um caminho sem volta? Ou se as coisas voltarem a estabilizar, nós voltamos a deixar-nos engordar? Se voltarem a estabilizar rapidamente, vamos voltar igual. Pois. Isto é como se fosse a Covid durante 2 anos e acabou. Se isto for doloroso durante um tempo, acho que vamos estabilizar na fase de independência e de mostrar que temos de ter, como tivemos e tínhamos nos anos 60 e 70, a Europa produzia e tinha inovação em várias áreas, né? Cultura, música, farmacêutica era o líder. Produzíamos na Europa, quem tinha mais inovação era de longe, em farmacêutica era de longe a Europa, e os americanos em seguir, e os japoneses aproximados, depois nunca se aproximaram muito. Mas, e virou quando? Virou quando a comunidade europeia começou a ser, regulava à brava, quis intervir em tudo e mais alguma coisa, tornou-se uma máquina burocrática incrível e aí passou para os Estados Unidos. Quer a inteligência, quer o know-how, quer a capacidade de fazer dinheiro. Pronto. Pode sempre voltar outra vez à Europa, mas na farmacêutica demora muitos anos. Pronto. Portanto, eu acho que fica tudo igual se isto demorar 2 anos ou 3 anos, uma coisinha pequenina. Se isto for um novo status, a Europa, os políticos europeus vão ser diferentes também. Vão ser eleitos pessoas diferentes, não aquelas que querem que tudo se faça bem, que comece a ser simpático, que dizemos aquelas coisas muito bonitas e muito pomposas, mas depois fazemos pouco. Isso eu acho que também vai mudar. Nós, europeus, estamos aqui alguns, mas falando fora e com muita gente, e mesmo de estratos culturais e políticos diferentes, começa-se a sentir, isto não pode ficar assim, não pode ficar assim. Mas é lógico, se voltar tudo ao conforto em 1, 2 anos, nós somos tendencialmente todos preguiçosos. Portanto, isto agora já está bom. Queria dar há bocado, eu li um estudo muito interessante que não tinha a ver com esta área, mas eu agora vou passá-la, que era, se aumentassem as exigências ecológicas sobre a indústria farmacêutica, que é uma coisa que eu defendo, mas agora depois é outra coisa, se aumentassem demais, enquanto a indústria de investigação tem capacidade de aguentar, a indústria genérica morria nos 3 anos 40% e a 10 anos ficava 10% da indústria genérica atual. Ou seja, isto era só aumentando os custos e exigências ecológicas sobre a produção. Vamos aumentar custos por taxas, etc, etc. Provavelmente poderá haver um impacto grande baseado nesse estudo que eu vi de uma boa consultora, que não vou dizer qual, que é para não dar. Podem as empresas genéricas ter um problema económico grave. E então a sociedade tem aqui outro paradigma, que é, de repente, as alternativas já não são aquelas que se julgava que tem e ao preço que se julgava que se tinha. E isto pode ser outro dos efeitos sobre a população e sobre a saúde que alguém possa não estar a ver bem. E quando eu estou a falar a alguém, estou a falar também daquele senhor que tem uma cabeleira, ou uma postiça ou não loura, muito grande. Portanto, muito bem. Pode-lhe sair o tiro pela culatra. O Nuno culatra. agora não pode falar mal, que ele 15 tem minutos de lavagem. Investimento americano. Não, mas eu vou tirá-lo dessa zona desconfortável. Mas vou mesmo ao Nuno, porque pegando aqui no que o Miguel, que é o nosso historiador oficial, estava a dizer da fuga dos cérebros nos anos 80, não é? 90 mais. 80, 90 para os Estados Unidos. Isto liga-se com uma coisa que estavas a dizer a semana passada, que era a fabulosa oportunidade que se estava a abrir para nós recebermos, por exemplo, alguns dos nossos cérebros que estão da diáspora, não é? E que até poderiam ter interesse em regressar. Podemos ter, nesta lógica de blocos que o Nelson defende há 152 anos, mais coisa, menos coisa, podemos assistir... por efeito de tarifas ou não, da própria política de Donald Trump, podemos assistir a uma fuga de cérebros de volta
ou para a Europa? Já estamos a assistir a isso. Já se vê tão bem. Já se vê. E começam-se logo a ver... Tom Hanks não conta. Hã? Tom Hanks não, mas, por exemplo, o número de... Há uma história muito engraçada. Eu falava com alguém que está no mercado imobiliário que me dizia na quarta-feira ou quinta-feira a seguir às eleições do Trump, o tipo vendeu 3 casas a americanos. Assim, uma coisa, ou seja, um determinado nível, obviamente, estamos a falar de nível de luxo, portanto estamos a falar de um extrato social informado, sofisticado, não sei se mais conservador, se mais liberal, eventualmente, do ponto de vista da concepção americana, bem entendido. Mas o que é certo é que estão a vir para cá. Aconteceu o mesmo com os brasileiros. Há imensos brasileiros muito bem, eu diria, muito bem posicionados que estão a vir para Portugal. E essas pessoas estão com muita vontade de fazer investimentos em Portugal e, acima de tudo, de fazer uma coisa que eu acho que é importante, que é de trazer a sua experiência e o seu dinheiro e começar a criar aqui novas oportunidades. E eu acho que isto é uma oportunidade para nós, enquanto país, porque, lá está, como dizia a semana passada, nós temos este potencial, mas este potencial precisa de estar envolvido com o tecido empresarial, precisa de ganhar experiência com as boas práticas, seja de farma, seja de biotech. A velocidade da biotech não é a mesma da academia. Nós não desenvolvemos investigação para estar a produzir papers, nós produzimos investigação para ter pistas que nos levam em determinado sentido, e tudo isso é um mindset que eu acho que nós estamos agora em condições de ter com estas pessoas que estão a regressar ou que estão a vir pela primeira vez para Portugal. É a minha missão, e eu já disse isto publicamente várias vezes, agora na forma como nós estamos a montar isto, criar uma estrutura verticalmente integrada que permita receber não só as pessoas, os portugueses que estão lá fora e querem voltar, porque isto de facto é uma preocupação, há imensas famílias que estão separadas desnecessariamente e pessoas muito boas que não estão em Portugal porque ainda não havia oportunidades, começam a haver agora, mas também há a possibilidade de nós trazermos estas novas pessoas que olham para Portugal e termos a capacidade então de formar equipas, porque nós não conseguimos formar empresas, eu estou a pensar na biotecnologia, mas noutras áreas, só com tecnologia. Um projeto não se começa só com tecnologia, por muito boa que ela se faça na academia. Nós precisamos de pessoas, e pessoas são o quê? São as pessoas que têm a capacidade de fazer a translação da academia para a aplicabilidade, digamos assim, clínica, mas por outro lado também precisamos de equipas de gestão com capacidade para olhar para isto. Eu, por exemplo, acho que era muito interessante ter cada vez mais um envolvimento, e aqui indo um bocadinho ao lado da pergunta, mas porque eu acho que isto é tudo bastante contextual. Muito do que nós podemos fazer, mesmo para atrair esses cérebros de fora, Paulo, para me manter na pergunta, sim, eu acho que pode ser muito aproveitado usando, por exemplo, aquilo que, por exemplo, o Nelson e a Jaba estão a fazer, que é a utilizar alguns dos seus recursos para investir em investigação e desenvolvimento em Portugal. E, portanto, muitas outras empresas podiam utilizar, bem sei que há limitações do ponto de vista das multinacionais, é certo, mas se nós começarmos a ter exemplos, eventualmente se calhar começamos a criar condições para outros diretores-gerais da indústria farmacêutica poderem fazer um business case e apresentar internacionalmente e se calhar até conseguir fazer com que Portugal seja um aquário interessante para alguns desenvolvimentos. E, portanto, sendo um país seguro, sendo um país e eu digo-vos isto porque quando nós apresentámos o deal, a JP Morgan, nós tivemos, de uma forma muito rápida, nós tivemos a oportunidade de ir à JP Morgan em São Francisco, àquela conferência internacional que há todos os anos, apresentar o exit, o deal que fizemos com a BioNTech. Foi ótimo. Foi nada fácil ir lá. Foi difícil, mas a determinada altura eu acho que eles olharam para nós quase como se fôssemos uma espécie de um bicho raro, porque a pergunta do tipo da JP Morgan, o Managing Partner do Healthcare do UK, dizia-me nos Estados Unidos, mas como é que vocês com 1,6 milhões de dólares conseguem fazer um deal de 1,5? E disse, somos portugueses. E a determinada altura, como dizia, a necessidade aguçou o engenho. E nós tínhamos tão pouco dinheiro que tínhamos que garantir que a forma como estávamos a fazer ciência nos levava ou para o ponto que nós queríamos, ou então tinha que naturalmente criar uma derivada para nos levar do ponto A ao ponto B. Não é criar cenários alternativos, sabemos para onde queremos ir, de que maneira conseguimos criar uma espécie de sistema, caso de engenharia de processos, para garantir que conseguíamos lá chegar. E, portanto, todo este know-how, isto acaba por ser muito interessante para quem vê de fora. E a JP Morgan, a determinada altura, diz-nos, como é que vocês são capazes de fazer isso? Tenho um conjunto de empresas que querem investir,
não quer ir para a Flórida por causa das intempéries, quer sair de Boston porque Boston é muito caro, a Califórnia está terrível do ponto de vista de impostos e, portanto, o passo normal era Reino Unido. Neste momento temos Irlanda. um tema. Irlanda agora mais. O Reino Unido tem um tema, mas a questão é que havia, nomeadamente nesta área, se calhar mais do ponto de vista da produção e da manufatura, a Irlanda está... Sim, mas a investigação... Mas a investigação era o Reino Unido e era lá que estavam todas as estruturas Sim, mas montadas. a Irlanda está a investir muito na investigação. Imenso. O tema é, na altura, dizia-me o tipo da JP Morgan, o caminho normal era irmos para o Reino Unido. Qual é o problema do Reino Unido? Não tem acesso ao talento continental europeu em termos de recursos humanos. E, portanto, estavam a olhar para a Irlanda. Mas a determinada altura, as pessoas entre a Irlanda, honestamente... Não querem ir para a Irlanda. Eles preferem Portugal. Eu fui responsável da Irlanda, portanto... E, portanto, nós temos uma oportunidade gigantesca. Não querem, é normal. E, portanto, eu aqui desafio-os também, publicamente, e até porque eu não sabia que havia este precedente que o Nelson partilhou. Eu acho que era extremamente importante trazer para estas discussões quem sabe. E tudo bem, de facto, eu venho da indústria farmacêutica, tenho uma perspectiva da parte clínica e da parte comercial, e tenho agora, felizmente, o conhecimento da parte pré-clínica e de biotech. Mas acho que se devem juntar à mesa estes vários atores, porque o que se está a fazer na parte da investigação são vocês, Miguel e Nelson, que conhecem melhor do que quem está a fazer investigação e desenvolvimento. E neste momento eu acho que era muito interessante fazer o desenvolvimento em Portugal, também do ponto de vista do contexto, numa lógica verticalmente integrada. E nós temos tanta capacidade de mostrar e de fazer business cases internacionais que às vezes conseguem convencer as sedes de que aqui se calhar temos condições para fazer coisas do ponto de vista económico até muito interessantes e que se calhar conseguem ter uma aceleração e um impacto muito significativo. Só rápido. O Nuno falou do CIFID, mas nós temos o visto Gold, que já não é residencial, já não é com a compra de uma casa, mas se criarmos uma empresa com pelo menos 10 colaboradores, no mínimo com um investimento de €500 mil, ou investimos €500 mil em investigação, nós conseguimos atrair investidores e ninguém divulga isto. Ou seja, quando qualquer americano, o sonho dele era provavelmente, se tivesse que vir para a Europa, vir para Portugal, não era o Reino Unido, não é o destino preferencial dos americanos, vamos ser honestos. Qualquer americano ali na Comporta vive muito melhor do que vive em Londres, ou do que vive em Cork ou em Dublin. Então, vamos ser honestos. Portanto, e gerem os seus negócios de lá. Eu conheci uma das maiores distribuidoras europeias de medicamentos, portanto, logística, 3PL. A mulher vive no Reino Unido, não é? Porque é lá que está a sede, mas o marido vive na Suíça, ou no Luxemburgo, ou na Itália. Em qualquer país onde a mulher não esteja. Se calhar não é em qualquer país onde tem qualidade de vida, que eu acho que é isso que as pessoas procuram. Os brasileiros procuraram pela segurança e os americanos procuram, porque de facto... Nós falta-nos uma coisa fundamental para atrair os americanos e outros. Os brasileiros conseguimos, mas que é desburocratizar. Pois, quando eles vêm, olham, dizem fantástico, mas quando começam a ver a burocracia, claro, que eles não suportam, eles preferem ir para Suíças e Luxemburgos e sul de França, etc., onde não está ao nível que nós temos. E vêm cá passar férias. Pronto, e por isso eu acho que aí é um dos pontos mais importantes, se nós quisermos, para aproveitar esta oportunidade que eu parece que é real. Por isso é que eu digo que tem que haver um pacto. É preciso desburocratizar uma data de coisas que têm que ser, não estou a dizer relaxar na regulamentação, não é isso que eu estou a dizer, é desburocratizar. Uma data de coisas que são redundantes. É regular, Miguel, não é regulamentar, é regular. Sim, está bem. Nós queremos alguém que regule, não alguém que regulamente. Agilizar as coisas, deixar as coisas fazer. Mas sabes que eu acho que há outra coisa que nos faz falta, porque nós fazemos cá o investimento, como falámos há pouco, em off, mas depois eu acho que os próprios investigadores e empreendedores portugueses não sabem atrair investimento, ou seja, não sabem como onde fazer, criam business cases com 150 páginas, não há nenhum investidor que o vá fazer, que fazem planos de break-even a 10 anos, não há nenhum investidor que vai fazer, portanto, ou seja, eu acho que também temos que educar os nossos investigadores, que até têm boas ideias, até são bons a publicar papers, mas depois não são maus gestores. Portanto, é o que diz o Nuno. Quando atraímos também bom talento,
Eu acho que era o Nuno, tu vai ter que fazer palestras pelo país a explicar o que é que fez, porque isso faz Vamos fazer falta. um roadshow com o Nuno. Eu vejo, Boa. não, verdade. Temos o Sabes, Nuno dentro de um autocarro daqueles da Carris de 2 andares. não sabes que eu vejo muito e tenho muito contacto com investigadores, porque nós na realidade fazemos um investimento grande em Portugal. Eu às vezes fico assombrado, e eu sou um bocado mentor no Tax Park de algumas startups, algumas muito boas, e não é farmacêuticas, é tecnologia, portanto IT. Eu fico surpreendido, que são pessoas que às vezes nem sabem o que é um EBITDA. E tu percebes, dizes assim, qual investidor da JP Morgan é que vai ouvir? Eu não digo JP Morgan, é da NP Morgan, Nelson Pires Morgan, é que vai pôr €1 numa empresa que tem o risco do gestor matar a empresa. Portanto, ou seja, porque aí não é por falta de vontade, é por falta de conhecimento. Interrompe, Nuno. Não. Para concordar, e para dizer o seguinte, que é o grande erro é que quem é que nós temos a ensinar empreendedorismo? E porque depois o empreendedorismo é muito específico do setor. Pois. Ok, os temas do EBITDA são um bocadinho diferentes, sim, e isso mas temas. Isso é muito particular. É muito particular. Mas é a ausência de literacia financeira, isso também é crítico. Mas depois, o que é que eu vejo nas universidades? Eu vejo cursos de empreendedorismo que são muitas das vezes ministrados por professores académicos que nunca foram empreendedores, que nunca montaram uma empresa, não fazem a menor ideia sequer o que é pedir fazer um pedido de admissibilidade de um nome, uma coisa do género, não fazem a menor ideia. E portanto, o mais básico, mas o que é que, por exemplo, também numa nota positiva, aquilo que nós, entretanto, agora queremos fazer, porque semana passada falámos sobre a dificuldade de levantar 1.4 e que eram migalhas para lá fora. Nós passámos um problema reputacional complicado, que é quando nós vamos de Portugal a Boston dizer que precisamos de 5 milhões, eles dizem, bom, porquê que vens a Boston pedir 5 milhões? Rebentaste a tua reputação em Portugal, não consegues levantar dinheiro e agora vens cá. Não há lá nenhum empreendedor que já tenha feito uma coisa interessante e que esteja disposto a investir. A determinada altura, o que eu acho é que nós temos aqui a possibilidade de fazer com que as pessoas aprendam com base em empresas reais, ou seja, as pessoas têm que aprender, eu não diria muito on the job, mas fazendo parte e percebendo o que é que são as realidades destas empresas que eles querem montar e que querem efetivamente começar a desenvolver. Portanto, o que nós, por exemplo, estamos a fazer, e vamos fazer isto com a Câmara Municipal de Lisboa, fomos convidados para ser a empresa parceira de Life Sciences e para montar o Hub de Ciências da Vida e de Biotech de Lisboa. O que nós vamos fazer, e os meus investidores estão perfeitamente alinhados com isso, é que nós vamos ter uma espécie de um rotation hub, onde vamos receber várias startups, mas também pessoas investigadores, médicos que tenham projetos. Não queremos ter nada a ver com as tecnologias que trazem, ou com os Tech Transfer Officers, que são também uma outra discussão com problemas próprios, e vamos dar-lhes a eles a visibilidade do que é trabalhar em tempo real numa biotech, a resolver problemas reais, a aproximá-los dos investidores. Não vai ser uma aceleradora típica com um programa de aceleração. Eles vão ajudar-nos a resolver os nossos problemas, enquanto nós os ajudamos a resolver os vossos, um bocadinho a perceberem qual é o mindset, quais é que são as boas práticas, para que eles possam, no fim, voltar à academia ou ao hospital e perceber, ok, sim senhor, isto faz sentido, se eu montar um projeto é desta forma. Porque muitos dos projetos, e isto é um tema, são desenvolvidos na academia. Vamos imaginar tecnologias. O professor fulano de tal, ele nunca vai montar uma empresa. Nunca. Ele é a pessoa que traz dinheiro para as universidades, ele é a pessoa que traz o prestígio e as publicações e as patentes e, portanto, as universidades precisam deles. E depois, o que normalmente acontece então são os alunos de doutoramento. Esses alunos de doutoramento muitas vezes são técnicos, são especializados. Então, o que é que vamos fazer? Vamos buscar, temos duas opções, ou formamos essas pessoas, tanto quanto possível, e essas pessoas têm a capacidade de perceber de que forma podem olhar para o mercado e podem perceber o que é que os seus clientes podem esperar daquela tecnologia, ou então nós vamos ter que fazer o seguinte, que é fazer um bocadinho como faz a Flagship em Boston, que é, vamos aproveitar esses tipos que vêm de fora e que têm experiência a gerir outras empresas. E se calhar podemos encontrar aqui um modelo de desenvolvimento em que um CEO experimentado, que já levou empresas de pré-clínico para a clínica, possa eventualmente estar a colaborar com 4 empresas diferentes, não concorrentes,
quase uma espécie de entrepreneur ou in-house entrepreneur, porque uma empresa só não tem dinheiro para lhe pagar. Isto são pessoas que ganham 400, 500 mil euros ano. Mas que há 4 empresas diferentes. Sim, ao nível do Nelson Consegue. Pires. Ao nível do Nelson Pires. E, portanto, em termos de valor, Miguel valor e que ele Nuno. traz. Valor que ele traz. Mas, E nem falo do Paulo. mas na verdade, ou seja, há aqui um conjunto de oportunidades. Portanto, eu não estou a querer com isto dizer que estes temas não são temas que são difíceis e que impactam, mas eu acho que agora temos aqui uma oportunidade mesmo muito boa. E eu juro, acho que há um alinhamento de estrelas. Eu estou na indústria farmacêutica desde... Ainda há bocado falávamos sobre isso. Ainda há bocado não, na semana passada. Vocês são um bocado velhotes. Eu entrei muito cedo na indústria farmacêutica e fui crescendo assim, e depois é que, me reinventei academicamente mais à frente para fazer face a uma realidade que estava a acontecer, que era a mudança das small molecules para os biológicos. Mas já vi muita coisa a acontecer, juro-vos que nunca vi Portugal tão bem posicionado para estar na frente da inovação. Miguel, posicionados estamos. E garra? Garra temos sempre. Somos portugueses. Não é só... culturalmente, não é por ser português, não é genético. É cultural. Ou seja, nós estamos tão habituados a trabalhar na burocracia e na complicação que arranjamos soluções para sair destas confusões. E nisso somos bons e desenvolvidos. Como também somos, geri vários países e pude ver a diferença, também somos muito bons quando estamos estruturados, ou seja, quando há a estrutura bem feita, também lá vamos e muito bem. Portanto, temos estas duas onde nós somos maus nos entrepreneurs, eu digo isto há muitos anos, é o saber passar do entrepreneur para o capitalista. Aí é que somos francamente maus, porque achamos que continuamos a saber fazer isso, ou seja, não pomos pessoas competentes a fazer coisas que nós já não somos capazes de fazer. E continuamos a querer fazer tudo e depois a uma certa altura, buf, rebenta. Pronto. E essa parte é muito importante, mesmo na biotech, ou seja, que é a altura em que eu saio para ganhar dinheiro, mas ponho aqui um profissional a fazer aquilo que eu já não sou capaz, porque o negócio complicou-se, o nível hierárquico complicou-se, a estrutura é mais definida, e isto já foi tudo definido nos anos 50 do século passado, que não se pode continuar a gerir indistintivamente quando estas 3 coisas acontecem. Complicação no nível hierárquico, complicação na estrutura ou complicação na tecnologia. Acabou. Passamos para capitalista e até para montar outra coisa nova, entretanto, pronto. Isso somos muito maus, queremos continuar até ao fim, fazer tudo. As novas gerações estão muito melhor preparadas para dar esse passo, porque viam coisas a funcionar e tal. Por isso eu também acho que é uma altura Tivemos cá excelente. na temporada passada o Ricardo Costa, por exemplo, de uma família que é um bom exemplo. E é assim que se funciona bem. Temos alguns casos. O que é que nós precisamos é, mais uma vez, sabermos o que é que vamos fazer. Ou seja, a sociedade não é as pessoas que fazem biotech e fazem empresas startup que têm de fazer isto. É a sociedade dizer, eu quero que isto dê resultado. E, portanto, vamos criar condições para que isto dê resultado. Porque senão estamos sempre nesta história. Eu vou pedir dinheiro à América, vou pedir dinheiro à China, vou pedir dinheiro a não sei quanto, o que não é mau, porque o dinheiro hoje em dia é tão global que isso não é mau. Mas perde tempo. Perde tempo e perde espaço. Gostava de dizer outra coisa, mais uma vez da história. A razão porque nós fizemos os descobrimentos foi porque fomos inteligentes suficientes, o rei na altura, de que estávamos a ter uma migração de pessoas que estavam a fugir do resto da Europa, porque estavam a ser perseguidos, e vieram para Portugal. E esse conjunto de matemáticos, etc., é que fez os descobrimentos, não foram os portugueses. Quer dizer, foram os portugueses porque geriram isso. Ora, é outra vez a oportunidade que nos está a calhar, que é não só os nossos cérebros ou bons colaboradores, mas também uma X número de valências e pessoas muito boas de outras nacionalidades e de outras culturas, porque nós somos nitidamente uma espécie de oásis numa confusão global. E se conseguirmos aproveitar isso muito bem, é daqui que começam a sair as ideias e as boas companhias. Portanto, nós temos que aprender que lá no tempo passado foi inteligente e chamou-os, não é?
Repare, quem fazia a cartografia dos descobrimentos era o irmão do Cristóvão Colombo, não é? Que era italiano, não era português. O matemático que desenhou aquilo tudo era um alemão judeu que fugiu. Mas, Miguel, vamos ver, nós colocamos esse ónus, e bem, sobre nós e quem nos lidera, supostamente, mas, por exemplo, na nossa indústria, onde começamos a assistir, ou temos vindo a assistir, e vocês são exemplos contrários e mais raros, à saída dos centros de decisão, vocês, Miguel, multinacional, este alinhamento das estrelas de que falava o Nuno, com o que o Miguel concordou, acha que estas multinacionais também já repararam nisso? Temos voz para lhes explicar, olhem, temos aqui uma oportunidade. Porque lá está, depois no fim temos que ter uma decisão. Não repararam porque nós também ainda não mostramos nada. Exato. A história é esta. Não repararam porque nós não mostramos nada. E porquê que não porque ainda não temos ainda estrutura e não temos uma estratégia para mostrar. Mas já temos ferramentas para mostrar, Miguel. Pois, mas não mostramos. O CIFID é uma delas. Ou Sim. seja, nós pomos 2 milhões de euros em Portugal. Tá bem, mas Mas vocês são uma exceção. Uma exceção. Mas eu acho que tem a ver com as pessoas. Ou seja, eu tanto persisti, foi água mole em pedra dura, a perceber assim, porquê que eu hei de raio andar a pagar taxas que são desnecessárias, quando nós podemos investir no país. Agora, o que eu vejo também é uma coisa, Miguel. Eu vejo muitos, infelizmente, multinacionais, cujos diretores-gerais às vezes não são portugueses, e ficam aqui 2 anos ou 3, e não têm tempo sequer, por muita vontade até que possam ter, eu acho que a maior parte não tem, por muita vontade que possam ter, não têm tempo de vender o país e as mais-valias do país e as mais-valias deste programa. Mas eu acho que isso tem muito a ver com os líderes, ou seja, qualquer pessoa que trabalha numa empresa, eu percebo que há empresas, é impossível. Não dá. A minha foi o momento adequado, mas a minha até é detida maioritariamente por um fundo. Está na bolsa. Portanto, o fundo podia decidir, não queremos, pode trazer riscos de reputação. Depende muito de como as companhias estão organizadas financeiramente. Eu acho que tem muito a ver também com os gestores. E também tem muito a ver com a organização financeira de uma companhia, onde é que ela vai ter o sítio em que ganha dinheiro. E isso depende de muita coisa. Possibilidade. Eu acho que são quase todas, ganham todas no mesmo sítio, Miguel, mas pronto, por isso é que há uma coisa que se chama preço de transferência. Mas não estou a falar de preço de transferência, não estou a falar disso. Isso é outra coisa completamente diferente. Eu estou a falar da forma como eu aqui invisto 2 milhões para poupar X em impostos, mas há outro sítio que esses 2 milhões que eu estou a pagar aos impostos a mais vão dar mais. Não, Miguel, é que aqui não se investe 2 milhões. Aqui, em vez de se dar 2 milhões para uma taxa, investe-se em investigação. Suportamos e tira-se dinheiro. Ou seja, em vez de gastar de um lado, vamos gastar do outro. Ou seja, eu não sou tão redutor como o Nelson. Eu acho que depende muito das estruturas. O que eu acho é que não há ainda algo para se mostrar a dizer, olha, estão a ver, isto aqui dá para fazer. Eu acho que a perda de decisão, vamos entrar num ciclo de perda de decisão. Já passámos depois voltámos a ganhar poder de decisão, agora vamos entrar noutro ciclo de perda de decisão. Perda de decisão é iberização. Iberizações, clusters, etc. Não tenho dúvidas nenhumas que isso vai acontecer. Okay? Mesmo em algumas que às vezes não experimentaram isso e agora vão experimentar isso. Pronto. Isso pode prejudicar este cenário? Não. Sabe porquê? Porque quando dá resultado, suponha que é gerido por na Ibéria, que na Ibéria muitas vezes pensamos, é um espanhol, pode ser um espanhol, um francês, um inglês, português. Acabou. E em muitos casos, se eu tiver uma zona em que eu tenho vantagens e estou a ter, eu vou gerir porque isto é negócio. E portanto vou gerir da mesma maneira. Eu acho que pode ser menos ágil, mas se houver uma estrutura, se houver condições que o país dá para que as coisas aconteçam, as coisas acontecem, quer ser gerido por uma pessoa que gera 3 países e depois Portugal está incluída, ou Portugal está a ser gerido diretamente. Eu não vejo aí esse o problema. Agora vamos perder a decisão, temos a oportunidade. Não.
temos que construir uma estrutura no país que permite, não digo estrutura, são condições burocráticas, fiscais, facilidade de recrutamento. Eu não estou a dizer mudar as leis laborais, porque não estou a ir para aí. Vamos aproveitar, no entanto, ali o caso da Java, construam um case study que depois nós emprestamos aos outros. Não, eu acho que melhor é o que o Nuno fez, não é? Porque nós somos investidores, nós somos o capitalista que põe o dinheiro e investe, e nós acompanhamos muito a investigação. Muito bem, meus senhores, vou ter que vos calar. Tenho imensa pena, porque podíamos ficar aqui a falar mais umas horas. Como habitualmente. Mas o Nelson Miguel Pires tem compromissos. Ok? Portanto, passamos às nossas... Dating? Vai dating. É o dating dele. Passamos às nossas habituais sugestões para o mês que aí vem, maio, portanto, não se apressem já a fazer sugestões para junho, dia 5, Rethinking Pharma, onde estarão os 3, não, ainda não, ou então podem, mas as vossas sugestões para o próximo mês. Ir ao Tagus Park, ver a Yellow Star Company, ao domingo ver o Rui de Carvalho, que é o ator que ainda trabalha, mais velho do mundo, e aos domingos ele fala sobre a história de uma vida, que é a história dele, da vida dele, e que eu acho que de facto é impressionante. Um homem com 100 anos, que ultrapassou 2 séculos, quase 3, apanhou um bocadinho ainda do século anterior, a forma como ele conta a história de uma vida de uma forma tão simples e tão engraçada, e que nos dá a perspectiva de como é que um homem com 100 anos consegue ter uma mente muito atual. Aliás, mais atual que a maior parte das pessoas. Muito bem, Miguel? Não tenho nenhuma. Não há sugestões? Não. Acompanhem a novela. Não, pois, olha, votem. No dia da votação, votem. É o meu conselho, que é fundamental. Esta é uma das coisas que mais me irrita como cidadão. E por isso defendo uma coisa que é contra a minha filosofia, que é, eu acho que o voto devia ser obrigatório. Por isso, porque as pessoas não podem estar fora da sociedade, depois dizer que querem uma coisa, depois não querem, e que nós temos que saber o que é que se quer. Pronto, eu sou muito liberal, achar que cada um deve fazer o que quiser, mas nesta história de ter 60%, 55% de pessoas que não votam, irrita-me como cidadão de uma forma grande. Por isso, acho que se devia obrigar a votação. Miguel é a favor dos créditos sociais, estilo China. Não sou. Já estou a ver o Miguel com não umas sou, câmaras na rua. Não. A ver, passou a passadeira com não. o vermelho. Pim! Isso não sou. Mas não sou, porque ainda levava eu mais que os outros todos. Também eu. Não é por isso. Mas acho que na votação casa. nós devíamos, se conscientemente não fazemos isso, acho que devíamos, a sociedade devia mexer nisso. Mas não fazendo, acho que vão votar em quem quiserem, não votem, deixem em branco o que serve. Mas devem demonstrar qualquer coisa, porque que não podemos continuar nesta história estranha de termos uma oportunidade, e que aqui falámos durante este tempo, esta 40 minutos, e depois estamos consecutivamente a ser italianos, seja em 6 meses ou 9 em 9 meses. Não me esqueço que a Itália conseguiu viver sem governos durante 3 anos e cresceu e teve bons resultados. Mas nós não somos propriamente os italianos, o sistema deles, quer bancário, quer industrial, quase que não precisa de governo, mas isso é outra história. Nuno, sugestões para os milhões de ouvintes da Conferência de Líderes, milhões, eu diria mesmo dezenas, a fazerem em maio. Eu como não sei quando é que voltarei, vou fazer uma sugestão, dando também uma informação, que é, pela primeira vez nós conseguimos trazer, e acho que fruto também deste ecossistema, conseguimos trazer para Portugal o maior evento de biotecnologia da Europa, que é o Bio Europe, e portanto que pela primeira vez em 2026 se vai realizar em Lisboa. E portanto fica a minha sugestão para 2026, porque não sei quando é que regressa, e portanto e eu acho que também diz muito, terminando uma nota positiva, daquilo que está a acontecer e daquilo que eu acho que o futuro também nos reserva. Que mês vai ser? Vai ser em abril, 26, em abril, okay. Em abril, maio. 2 a 1 ano. Boa, não é em junho. Não é em junho. Não é em junho, que é bom. Pois, isto para dizer que estes 3 senhores estarão no dia 5 de junho em Oeiras, no Rethinking Pharma, preparados para partilharem conhecimento, experiências, darem autógrafos, tomarem café. Autógrafos do Miguel só pagando. Está bem? Meus senhores, muito obrigado. Um abraço e até um abraço. Obrigado, Nuno. Obrigado.
Inside the state, war is created, no man's land.